Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, nós celebramos, nós lembramos os patronos, guias da igreja, São Pedro e São Paulo. Então, esses apóstolos, testemunhas de Cristo ressuscitado, plantaram a igreja pela pregação e pelo derramamento de seu sangue em união com o sacrifício pascal de Cristo. Então, com gratidão a Deus por eles, que nós peçamos a graça de sermos convictos na fé, firmes na esperança e ardosos na caridade. Então, a primeira leitura hoje está em Atos capítulo 12, versículo 1 a 11. Atos capítulo 12, versículo 1 a 11. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na filharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então, essa primeira leitura, fala aqui, sobre essa história de Pedro, Pedro é encarcerado, nos mesmos dias em que, anos antes, o seu Senhor também fora preso e condenado em Jerusalém, na mesma época, que Jesus havia sido preso. Então, a libertação miraculosa, de Pedro pelo anjo mostra que a sua hora ainda não havia chegado, e que o Senhor ouve as preces da igreja pelo seu pastor. Então, que a gente possa realmente também, sempre cada vez mais, agradecer, sermos gratos a Deus, por Ele nos livrar de todo o mal. Nós não devemos temer o mal, porque Deus nos protege, Deus nos ajuda a superar as dificuldades, os obstáculos. Então, nós não devemos temer o mal, porque Deus nos livra disso, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, e depois o versículo 17 a 18. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, e como a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem.
e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então, essa segunda leitura hoje nos mostra a confidência de Paulo a seu discípulo Timóteo. No fim da vida, sofrendo como malfeitor na prisão, Paulo não se considera uma vítima, ou um abandonado por Deus, mas se oferece como um sacrifício vivo, uma hóstia viva. E o Senhor esteve ao seu lado, esteve ao lado de Paulo e lhe deu forças para cumprir a sua missão. Então, aos olhos humanos, eles fracassaram, tanto Pedro como Paulo, aos olhos humanos, mas ao olhar da fé, eles venceram e combateram o bom combate, completaram a corrida, guardaram a fé. Então, que a gente possa realmente também seguir os exemplos de Pedro e Paulo, na nossa vida, e que a gente possa anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será ligado nos céus. Então, essa leitura do Evangelho, mostra pra gente, sobre a confissão de Pedro, Jesus estava ali, conversando com os discípulos, e aí ele pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias. E aí, depois Jesus se dirigiu a eles: E vocês, quem dizeis vós que eu sou? E aí Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: Feliz és tu, Simão, filho de Bar-Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E aí diante de Pedro ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Então, que a gente, que assim, como Paulo, e Pedro, encontraram um tesouro escondido no campo, o próprio Jesus, o mestre, que eles amaram e com alegria por eles se entregaram. Então, que nós realmente também possamos seguir esse exemplo, e nos dedicarmos a Cristo, anunciarmos o seu evangelho a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.